Tiago capítulo 4, irmãos, a partir do versículo 13, é o texto que nós vamos meditar nele. Essa carta, ou epístola, foi escrita por esse homem, Tiago. No Novo Testamento, existiram 3 Tiagos. Esse aqui, o autor da epístola, é o irmão do Senhor Jesus, que realmente ele se converte após a ressurreição de Cristo. Existia um outro Tiago, que era um discípulo, que fazia parte, do grupo ali dos apóstolos, e que foi morto por Herodes, aqui em Atos capítulo 12. Mataram Tiago e botaram Pedro de molho para morrer no dia seguinte, e aí houve aquele milagre, E havia também um outro Tiago, que fazia parte da igreja primitiva, era um obreiro, era um servo de Deus. Este aqui em especial, que escreveu essa epístola, ele foi pastor da igreja de Jerusalém, por um bom tempo. Tiago aqui foi pastor da igreja de Jerusalém. E muito tempo depois ele escreve essa pequena carta, mas com um conteúdo precioso e profundo. Porque Tiago, quando você lê, você percebe que ele é muito direto, ele é prático. Tiago não faz rodeios, Tiago vai direto ao ponto, direto àquilo que ele quer dizer. E o Espírito de Deus inspirou esse homem para que escrevesse essa pequena carta, com reflexões sobre a vida cristã. Tiago fala de coisas sérias acerca da vida cristã. E aqui neste momento, ele está falando, irmãos, de como nós devemos encarar a vida. Como é que a gente pode encarar a vida? Uma vida que é tão curta, uma vida que é tão cheia de surpresas, uma vida que hoje é, amanhã não é mais. Hoje você existe, amanhã não existe mais. Cada um de nós temos histórias e conhecemos situações parecidas de pessoas que esperávamos viver com ela tanto tempo e de repente se foram. E a gente questiona isso. E Tiago, nessa carta, ele mostra isso para nós. O que é a vida e o que precisamos fazer com ela. Ele diz assim no versículo 13: Eia agora vós, que dizeis? Nesse momento, Tiago está falando para alguém que presume que pode ou que pretenda ter o controle da sua vida. Tiago está falando para aquelas pessoas que acham que são senhores da sua vida, donos da sua vida. Porque tem pessoas que pensam que a vida lhe pertence. Tem pessoas, irmãos, que fazem o que bem entende da vida porque acham que a vida é sua. A vida é minha, eu faço o que eu quero com a minha vida. Engana-se redondamente quem pensa assim. A nossa vida está nas mãos de Deus. A vida não é minha, não é sua, não, irmão. A nossa vida é dele. Quem soprou a vida em nós foi o Senhor. A Bíblia diz que depois de formar o homem, Deus sopra no homem e lhe dá o fôlego de vida. Então esse fôlego e essa vida que nós temos veio de Deus. E Deus tem o controle dela. Deus sabe a hora perfeita de tirar essa vida. Deus sabe como adiantar, Deus sabe como atrasar. Deus controla todas as coisas. Tudo está nas mãos do Senhor. Então Tiago, nesse primeiro momento, ele está falando para aquelas pessoas que imaginam que são senhores da sua vida. Que pode fazer o que bem entender com a vida. Aí nós vamos compreender o que lá em Eclesiastes, quando fala da juventude, daquele tempo da nossa juventude, que lá em Eclesiastes o autor daquele livro, que é Salomão na sua velhice, ele diz que o jovem ele vai comer, ele vai beber, ele vai farrar, ele vai, enfim, se divertir, viver a vida. Aí lá em Eclesiastes 12 diz assim: sabe, porém, que para todas essas coisas Deus te trará juízo. Isto é, Deus tem o controle da nossa vida. Chega uma hora que Deus diz: até aqui não mais. Chega uma hora que Deus diz: basta. E quando Deus diz basta, irmãos, não adianta. Não tem recurso.
essa semana passada aí, essa semana agora, faleceu também um homem importante da figura política e médica, Dr. Adib Jatene, um cardiologista que tirou tantas pessoas, né, da morte, criou um coração artificial e cuidou de tanta gente. E essa semana chegou a vez dele. Estava no melhor hospital, eu lendo a reportagem, ele em casa sentiu alguns sintomas, ligou para o médico, um amigo, e falou: fulano, prepara aí porque eu estou infartando. Ligou para o médico, né? Prepara aí que eu estou infartando. E chamou alguém, botou no carro, correu, chegou lá. Ele, professor de universidade, conhece tudo sobre o coração humano. Tudo. Naquela hora ele poderia dar aula para o médico que ia cuidar tudo. Oh, faz assim, procede assim, faz assim, porque é assim, o coração é assim e tal. Ele poderia dar aula para aquele médico. Mas ele não pôde salvar a si mesmo. Chega um momento da vida, irmãos, que Deus diz: chegou, terminou, findou. E aí? Primeira lição de Tiago é que nós não podemos presumir. Nós não podemos dizer arrogantemente, como ele diz aqui: hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. As pessoas imaginam, não é, que podem projetar para a sua vida. Tiago está falando aqui de um ano. Um ano são 365 dias, não é, que são 52 semanas, não é? E por aí vai, são 12 meses. E tantas horas, tantos minutos, um ano é muito tempo. Quem pode presumir um ano? Não é? Quem pode presumir? Não, o ano que vem, se Deus quiser. Quantas pessoas que você conhece que disseram para você: olha, no ano que vem, e aí se foram, e o ano que vem ficou. Por quê? Porque a vida é passageira. Nós não podemos imaginar que somos senhores da vida. Não. A nossa vida, o nosso tempo, está tudo nas mãos de Deus. Tiago nos ensina a dizer o seguinte: digo-vos, no versículo 14, que não sabeis o que acontecerá amanhã. O que Tiago está falando, irmãos, é a mais pura verdade espiritual e também física. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Quem sabe o dia de amanhã? Quem sabe? Somente um sabe: Deus. O Salmo 139 mostra para nós quem é Deus, a grandeza de Deus. Salmo 139 descreve isso. O salmista dizendo que quando nós ainda éramos uma coisa sem forma no ventre da nossa mãe, Deus, no seu livro, já ia escrevendo tudo a nosso respeito. E aí o salmista descreve a grandeza de Deus, dizendo que Ele conhece tudo acerca de nós. Ele nos cerca com a mão, Ele nos cerca por cima, não é? Ele nos guarda. E tudo a nosso respeito é do conhecimento de Deus. Então nós não podemos dizer o que vai ser amanhã. Mas crendo, confiando, colocando a nossa vida nas mãos de Deus, nós podemos esperar que o nosso Deus estará conosco no nosso amanhã. Ele é Senhor do hoje, Ele é Senhor do amanhã e o Senhor de sempre. Então nós precisamos entender isso. Foi por essa razão, irmãos, que Jesus Cristo disse, lá em Mateus 6:25, para a gente não andar ansioso acerca da vida. Leia aí o que ele disse aí, Mateus 6:25. Olha que texto interessante que Jesus fala para nós aqui. No Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 25, Jesus disse o seguinte, ó: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Não é? Aí no verso 31, Jesus diz assim: não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos.
porque todas essas coisas os gentios procuram. Aí Jesus disse, de certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Aí ele termina no verso 34 dizendo o seguinte, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Se Deus sabe do que eu preciso, se Deus sabe do que você precisa, Jesus está dizendo, não fica inquieto, não fica preocupado, não carregue o peso do amanhã, carrega o peso de hoje. Olha o que Jesus disse aí, ó. Olha o que ele disse, é linda essa expressão, não vos inquieteis pois pelo dia de amanhã, Mateus 6, 34, aí ele diz, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Jesus está dizendo, o dia de amanhã já está nas mãos de Deus. Ele está falando que o nosso Pai Celestial sabe o que nós precisamos. Então, para amanhã, Deus já providenciou para você. Sabia disso? O teu amanhã já está providenciado por Deus, meu irmão. Você que chegou aqui hoje preocupado, meu Deus, amanhã como é que vai ser? Como é que eu vou pagar a conta? Como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou chegar lá? Como é que eu vou falar? Como é que eu vou dizer? Jesus disse, o dia de amanhã vai cuidar disso. Basta cada dia o seu mal. O dia de hoje está sendo vencido. O dia de hoje Deus te trouxe para a sua casa, para a sua presença, para você render a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Porque Ele te deu o dia de hoje, você está vencendo nesse dia. O amanhã é com Ele. Está nas mãos dEle, pertence a Ele. É por isso que Tiago diz para nós aqui, ó. Tiago fala para nós, ele diz assim, ó, não sabeis o que acontecerá amanhã. E Jesus disse, o amanhã já está cuidando de ti. Existe um texto na Bíblia, às vezes, irmãos, a gente lê a Bíblia, acha bonitinho, não é? Ah, que bonitinho. Eu vou até marcar, é lindo, olha, que bonitinho. Aí marca. Risca. A Bíblia não é um livro bonitinho. A Bíblia é um livro de verdade. A Bíblia é a palavra de Deus. Está escrito no livro do profeta Isaías, no capítulo 64, no versículo 4, que desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se ouviu, nem se percebeu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Quando você espera realmente no Senhor, quando você põe a sua confiança totalmente no Senhor, quando você diz, Senhor, a minha vida é tua, o meu amanhã é teu, eu não espero de ninguém, eu espero de ti, a minha esperança está em ti, tu és a fonte da minha esperança. Quando realmente esperamos confiadamente no Senhor, irmão, a Bíblia diz que Ele trabalha para nós. Isso significa dizer que Deus já está trabalhando hoje pelo teu amanhã. Por isso que Tiago está dizendo, não faça planos. Não se aventure a tentar cuidar da sua vida, você cuidar da sua vida. Claro que, se eu tenho compromisso para amanhã, eu tenho que honrá-los. Se eu empenhei minha palavra para amanhã, se Deus permitir, eu tenho que honrá-la. Se eu tenho trabalho amanhã e eu tenho um horário a cumprir, eu tenho que honrá-lo. Se eu tenho alguma coisa para fazer amanhã, e se Deus permitir, eu vou fazê-lo. Eu não vou ficar em casa dormindo, eu não vou deixar de trabalhar, eu não vou deixar de cumprir meus compromissos, eu não vou deixar de fazer os pagamentos, não é? Eu não vou deixar de ir a um médico se eu tenho uma consulta amanhã. Nega para lá, amanhã Deus sabe, Deus paga a minha conta. Não é isso não, irmão. Isso aí é ser desleixado, é ser irresponsável. Mas o que a Bíblia está nos mostrando é o seguinte, quando
eu e você não podemos determinar o nosso amanhã. Nós precisamos crer no Deus que nós servimos, no Deus que nós adoramos, porque enquanto você o adora, enquanto você o serve, Ele está trabalhando pelo teu amanhã. Ele está cuidando do teu amanhã. Tiago está falando disso aqui. Primeiro ele fala daqueles que presumem que são senhores da sua vida. E aí ele diz, não, vocês não sabem o que vai acontecer. Sabe por que ele disse isso? O versículo continua no verso 14. Porque que é a vossa vida? O que é a nossa vida? Tiago faz uma pergunta, o que é a vossa vida? A nossa vida, irmãos, é um período de tempo nessa terra. E é um período curto de tempo. Curtíssimo de tempo. As pessoas hoje estão indo muito cedo. O coração está matando muita gente nova aí, não é? Pessoas que pensavam que poderia chegar aos 80, hoje estão indo com 40. Não é? Os dias de hoje estão difíceis. E a nossa vida, mais do que nunca, ela está de acordo com a resposta de Tiago. Porque quando ele pergunta, o que é a vossa vida? Quando Jacó, não é agora Israel, ele chegou diante de Faraó, depois que José foi feito governador do Egito, e aí ele falou, olha, são meus irmãos, eu tenho meu pai, e eles precisam vir para cá. E o Faraó falou, não, traz a tua família. E trouxeram. E a Bíblia mostra lá em Gênesis, no finalzinho, que Faraó encontra-se com Jacó. E aí Faraó, o rei do Egito, né, o senhor do Egito, ele perguntou para Jacó, e aí, como foram os teus dias? Você já leu isso na Bíblia? Dá uma lidinha lá, é legal. Viu? Interessante, é bonitinho. Aí Jacó disse para ele assim, poucos e maus foram os meus dias sobre a terra. Poucos e maus foram os meus dias sobre a terra. Essa foi a resposta de Jacó para Faraó. Não é? Abraão viveu tanto tempo, Isaac outro tanto tempo. Não é? Abraão viveu, podemos dizer assim, no apogeu da bênção de Deus. Isaac viveu logo em seguida a bênção de Abraão. Mas Jacó não. A vida de Jacó foi atribulada. Não é? A vida de Jacó foi difícil. Até ele se encontrar com Deus e transformar-se num Israel, lutar com Deus, tudo aquilo lhe tirou forças, energia. Não é? Talvez Abraão lá com seus 130 anos ainda estava com a face boa. Isaac lá com seus 100 e tantos anos está uma face boa. Mas pela leitura que eu faço de Gênesis, é que Jacó já estava meio surradinho, né? Meio cansado, né? Da luta, trabalhando, né? Primeiro trabalha 7 anos para conquistar uma esposa, aí enganam ele trabalha mais 7, e de sol a sol, e cuidando daqueles cabritos, daquele rebanho, não era mole não. Quando ele chega diante de Faraó, ele fala, olha, poucos e maus foram os meus dias. Muitas pessoas têm vivido assim, irmão, no sofrimento, na angústia, sabe? Nesse desespero da vida. Por que razão isso? Porque nós não dependemos inteiramente de Deus. Depender inteiramente de Deus. Depender inteiramente de Deus. Não se preocupar mesmo. Mas quando eu falo não se preocupar, mais uma vez eu repito para não ser mal entendido. Não é deixar de pagar as contas, não é deixar de trabalhar, não é deixar de honrar seus compromissos, não é deixar de viver para a sua família, para os seus filhos, não. Mas é espiritualmente você depender de Deus a cada instante, a cada momento. Você confiar que o Senhor está à sua frente, guiando os seus passos, dirigindo os seus caminhos. Ele vai diante de ti para abrir as portas, quebrar os ferrolhos, aplainar todas as coisas. Quando nós confiamos inteiramente no Senhor, irmão, o nosso amanhã
é um descanso. O nosso amanhã é um tranquilo. Por isso, Tiago está dizendo aqui que a nossa vida, ela é um vapor. Um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. É um vapor. Quando você lê a Bíblia, em Gênesis 5, os homens viviam 900 e tantos anos e morriam. Em Gênesis 6, Deus delimita a vida do homem para 120. Aí, quando Moisés está falando sobre a vida do homem, lá no Salmo 90, que é um salmo de Moisés, ele diz: a duração da nossa vida é de 70 anos. Já diminuiu para 70, não é? E hoje a expectativa está diminuindo, porque as pessoas estão partindo cedo, vítimas das enfermidades, dos males dessa vida hoje. Se você vê as estatísticas de trânsito, é uma coisa de doido. Você vê a estatística dos crimes, é outra coisa de doido. Você vê a estatística das mortes hospitalares, é outra coisa de doido. As pessoas estão morrendo. Por quê? Porque a vida é um vapor. E, infelizmente, muitas dessas pessoas estão morrendo sem Deus, sem paz, sem salvação. Morrem sem declarar o senhorio de Cristo na sua vida. Morrem sem tomar um rumo para a sua vida. Se a vida é curta, se a vida é passageira, mais do que nunca eu preciso me encontrar com aquele que é Senhor da vida. Mais do que nunca eu preciso me entregar àquele que é Senhor da vida. Mais do que nunca eu devo declará-lo Senhor sobre a minha vida. Porque, na verdade, irmãos, o que Jesus veio trazer para nós foi uma sobrevida. Sabia disso? Uma sobrevida. Deus sabe da nossa fragilidade. Deus sabe que os nossos dias são poucos. Deus sabe que a nossa vida é um vapor. Hoje estamos, amanhã não estamos mais. E aí? Meu Deus, se foi, como? O que aconteceu? O que houve? Não é possível. Não é? Então, Deus, sabendo disso, Ele manda seu filho. E seu filho chegou aqui para dizer: eu tenho vida eterna para vocês. Não importa se a sua vida vai ser 5, 10, 20, 30, 40, 50, 100 anos. Quando ela terminar, eu estou lá para segurar você. Quando seus olhos se fecharem, eu estou do outro lado da porta para abrir para você. Porque é Ele que abre a porta da eternidade. É Ele que abre. Quando nós entregamos a nossa vida para Ele, Ele abre a porta da eternidade para nós. Não é? Ele está do outro lado. Aí você chega e bate. Não é? Aí Ele diz: quem é? É o teu servo. É a tua serva. Terminaram os teus dias? Terminou, Senhor. Cheguei. Não é? Aí Ele vai dizer: bem-estar, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. E abre a porta. Mas, infelizmente, muitas pessoas não se dão conta disso, irmãos. Estão perdendo o seu tempo com as coisas da vida, com as futilidades da vida, com as banalidades da vida, com a concupiscência da vida, com esse mundanismo louco, desenfreado que está aí, e perdendo a oportunidade de glorificar a Deus através da sua vida. O que Tiago nos ensina? Em vez de você dizer que vai fazer, que vai acontecer, você deve dizer o seguinte no verso 15: se o Senhor quiser. Quando eu digo se o Senhor quiser, em primeiro lugar, quando eu falo Senhor, eu estou declarando o Senhor da minha vida. Quando eu digo se o Senhor quiser, eu estou dizendo: Senhor, a minha vida é tua. A minha vida te pertence. Ela não é mais minha. Ela é tua, Senhor. Tu é que comanda, tu é que dirige, tu é que orientas. A nossa vida, irmãos, ela não pode ser mais nossa. Ela tem que ser de Deus. Desde o momento que entregamos para Ele, é dele e acabou a história. É do Senhor a vida. E o que é importante para a gente viver essa vida diante de Deus? Quando Tiago diz, se o Senhor quiser, é uma expressão de temor, de respeito.
É o que diz lá em Provérbios 14, 27. Abra a sua Bíblia para ler esse texto aí. Provérbios 14, 27 é um texto interessante. Diz assim a palavra de Deus: o temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. Quando eu digo se o Senhor quiser, eu estou dizendo que eu estou temendo ao Senhor. Eu estou colocando o Senhor como um ser supremo na minha vida, como Deus da minha vida, como aquele que dirige a minha vida. E aí o livro de Provérbios diz assim: o temor do Senhor é uma fonte de vida. Quando nós dizemos, se o Senhor quiser, eu estou dizendo, Senhor, a minha vida é tua. Tu és a minha fonte de vida. A minha vida te pertence, não sou eu que quero, é tu que queres. Tiago está dizendo, coloque a sua vida nas mãos dele. Renda-se a ele, entregue-se para ele, confia nele. Aí ele diz, se o Senhor quiser, e se vivermos? E se vivermos? Mais uma vez, Tiago está declarando que a nossa vida está nas mãos dele. Se vivermos. E é interessante, irmãos, que no mundo espiritual, as coisas são diferentes do mundo material. Jesus Cristo, por exemplo, não é? Ele nos fala alguma coisa interessante aqui em Mateus 16, 25 e 26. Eu anotei esse texto para que eu me lembrasse dele nesta hora. Evangelho de Mateus 16, 25 e 26. Olha o que Jesus disse aqui. Por quê? Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Vai perder. Aí disse assim, e quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. Você entendeu? Muita gente está tentando ganhar a vida, do seu modo, do seu jeito, sem pensar que amanhã pode partir, amanhã tudo pode terminar, mas está tentando ganhar a vida. E Jesus disse que aquele que tenta ganhar a sua vida, salvar a sua vida, do seu modo, do seu jeito, perde. Nenhum homem, irmãos, nenhum homem nessa terra conseguiu salvar a sua vida, a não ser através da obra salvífica do Senhor Jesus. No Antigo Testamento, como se encontrava a salvação? Pela fé. Pela fé. Por isso que a carta aos Hebreus, no capítulo 11, descreve os heróis da fé. Os homens que no passado, homens e mulheres, no final de Hebreus, capítulo 11, versículo 36, 37, o autor diz assim, faltar-me-ia tempo para falar de Baraque, de Sansão, de Jefté, disso, daquilo, tantas pessoas do Antigo Testamento que viveram pela fé, que alcançaram a misericórdia de Deus pela fé. Eles não tinham Jesus, eles não tinham igreja, eles tinham apenas o conhecimento de uma lei, que mandava, quando o homem pecasse, oferecesse um sacrifício a Deus. E aquilo ali tudo era por fé. Como hoje também a salvação é por fé. Mas aqueles homens não tinham o que temos hoje. Hoje temos a palavra de Deus nas nossas mãos. Hoje nos reunimos para ouvir a palavra de Deus, para receber o conselho de Deus. Naqueles dias não tinham. E esses homens como sobreviveram? Pela fé. Eles criam na misericórdia, eles criam na graça de Deus, eles criam na benignidade, na longanimidade de Deus. Não, Deus não vai me deixar perecer, Deus não vai permitir que isso aconteça comigo, não. Um dos exemplos clássicos do Antigo Testamento é Jó. Na sua aflição, na sua angústia, sendo acusado, Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei. Sabe, eu estou passando por tudo isso, mas alguém vive. E esse que vive é o que vai me redimir. É o que vai me tirar dessa situação.
é o que vai me salvar. Esses homens viveram pela fé. Nenhum deles conseguiram salvar a sua vida diferente disso, não. E é isso que Jesus está dizendo. Se você quiser salvar a sua vida do seu jeito, você vai perdê-la. Você não vai alcançá-la. Agora, quem perder a sua vida por amor de mim? Tiago disse, a nossa vida, é um vapor. Se ela é um vapor, se ela vai tão rápido, eu preciso cuidar dela. Eu preciso me preparar para esse final de vida. Eu preciso fazer alguma coisa. E aí Jesus disse, se você perder, o que é perder a vida por amor a Cristo, irmão? Sabe o que é perder a vida? É perder os prazeres carnais e mundanos da vida. O que é que essa vida nos oferece? A vida aí fora, a vida aí na rua, a vida na sociedade, a vida do dia a dia. O que é que nos oferece? Para se alegrar, tem que beber alguma coisa, fumar alguma coisa, cheirar alguma coisa, participar de alguma coisa. Para não sei mais o que, tem que fazer mais não sei o que, mais não sei o que. Aí vai envolvendo o camarada, vai envolvendo a pessoa, vai envolvendo. E quando a pessoa percebe, irmão, ele está num poço sem fundo. Porque o mundo, o prazer da carne, a nossa natureza, ela não cessa não, irmão. Engana-se quem pensa que fumar um cigarro resolve o problema. Depois de fumar um, vai fumar o segundo. Engana-se quem pensa que, sei lá, tomar uma droga para resolver um problema, aquilo ali, não, se eu fizer isso, é só essa vez, minha cabeça vai estourar, é só essa vez. Aí cheira, fuma, sei lá o que faz aí fora. Depois vicia. Não, se eu pecar só essa vez, que é só para aliviar, aí resolve. Não resolve. Essa é a vida. Quando Jesus fala perder, é perder isso. É deixar esse prazerzão do mundo aí, essas coisas que o mundo oferece, e aí, por amor a Cristo, por amor a Ele, sabe, eu deixo as coisas do mundo. Eu não deixo simplesmente porque sou crente, eu não deixo simplesmente porque eu entrei numa igreja, eu deixo porque eu o amo. É por amor a Ele, ele disse, por amor de mim. Você deixa porque Ele te amou. Você o ama. E porque nós amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Por amor a Cristo, irmãos. Tem pessoas que não entendem isso, acham que ser crente, sabe, é porque não, eu sou daquela igreja, por amor à minha igreja, por amor ao pastor da igreja, isso tudo passa. Você tem que fazer as coisas por amor a Cristo. É por Ele, Ele é a razão da sua vida. É Ele que vai te salvar, é Ele que vai segurar a tua vida, é Ele que vai te abençoar. É por Ele. Você veio aqui essa noite, irmão, por amor a Ele. Sabe? O dia que você sair de casa, eu vou lá porque o pastor Roberto é legal, eu gosto dele, aí eu vou. E o dia que eu não for mais legal, o dia que eu não estiver mais aqui, aí não vai. Cadê o pastor? Não está, também não vou. Mas você não ama ele? Eu amo, né? Mas aí, não. Você tem que amar a Ele. Ele é a razão da tua salvação. Foi Ele que morreu na cruz, irmão. Foi Ele que deu a sua vida. Então Ele diz, quando você perde esse mundão aí fora, por amor de mim, você acha. Você acha. A vida é tão breve. A vida é tão curta. A vida vai embora de uma maneira tão absurda, que nós precisamos de um encontro pessoal e glorioso com Jesus. Se vivermos, disse Tiago, se vivermos, faremos isso ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções, toda glória, tal como esta, é maligna. Tiago está dizendo, não presuma de você mesmo o que pode fazer com a sua vida. E eu quero terminar essa noite em Lucas 15. Vamos para lá. Lucas capítulo 15. Um homem que achou que podia ser senhor da sua vida.
Lucas capítulo 15, no versículo 11, diz assim: certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Repartiu. Tinha 2 filhos. O mais moço pediu, o pai repartiu. E aí a Bíblia diz, e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. O pai reparte, ele ajunta o que lhe pertence e sai. Senhor da vida, dono da vida, dinheiro no bolso, faço o que eu quero, vivo do jeito que eu quero. Foi achar a vida, foi tentar ganhar a vida. Aí a Bíblia diz, né, quando ele partiu para uma terra, eu quero ler o final do versículo 13 para você entender por que a Bíblia diz que ele desperdiçou tudo. Por que ele desperdiçou? Porque viveu dissolutamente. Ele não viveu previdentemente, ele não viveu com sabedoria, ele não viveu com temor a Deus, ele viveu desvairadamente, loucamente, achando que o dinheiro lhe daria tudo. Ele tinha metade de uma fazenda, estava com dinheiro, e aí dissolutamente ele foi gastando sem perceber, porque a vida do mundo é assim, irmão, a vida vai te empurrando, e você vai indo, sabe? Quando você percebe, você já gastou tudo. Quando você percebe, você está endividado. Quando você percebe, o agiota bate na porta. Quando você percebe, teu nome está todo nos protestos da vida aí. É a vida. A pessoa vai vivendo dissolutamente, achando que pode fazer o que bem entende com a sua vida. E esse moço pensou isso. E aí, havendo gastado tudo, porque chega a hora que acaba. Termina. Chega uma hora, meu irmão, que acaba. Sabe? Acabam as forças. Aí você não pode mais trabalhar. Acaba a sua sabedoria, a sua inteligência. Você não pode mais fazer nada. Vem as enfermidades. E aí piora tudo. Não tem mais o recurso material. Tudo vai por água abaixo. E aquela vida que achávamos que era melhor, torna-se agora pior. E esse moço, gastado tudo, vem fome, começa a padecer necessidade. Chegam os cidadãos, e ele disse: olha, a única coisa que eu tenho aqui, se você quiser, é para você apacentar porcos. Eu tenho alguns porcos por aí, e você quiser, vai ser pastor de porcos. Quer? E o moço que era rico, o moço que tinha tudo, o moço que o pai era rico, que deu para ele a metade da fazenda, esse moço agora estava, podemos dizer assim, num campo fétido, sujo, esquisito, com a varinha na mão, tocando porco. Fazer o quê? Fazer o quê? Isso era a vida dele. Isso foi o que ele criou para a sua vida. Ele imaginou para a sua vida. Eu vou pegar esse dinheiro e vou me dar bem. Quantas pessoas pensam assim? Só que veio o mal, veio o dia mal. Jesus não disse, basta cada dia o seu mal? Lá o apóstolo Paulo em Efésios 6, ele diz que a gente tem que se revestir da armadura de Deus, sabe para quê? Para vencer o dia mal. Porque o dia mal chega. Chega para mim, chega para você, chega de forma inesperada, ele chega. E aí, irmãos, esse moço começou a sentir fome, ninguém lhe dava nada, até o dia que a Bíblia diz que ele disse, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, eu quero ser teu empregado,
e levantando-se, foi para seu pai. Nem tudo está perdido quando nós tomamos uma decisão pela nossa vida. A vida é um vapor, a vida passa. Talvez você esteja me ouvindo essa noite e diga: pastor, eu não tenho mais o que fazer da minha vida. Mas se você se levantar diante de Deus hoje, Deus está de braços abertos para te receber. Aquele moço pensou que sua vida acabaria ali. Mas no momento em que ele tomou uma decisão, ele não imaginava o que o pai havia preparado para ele. Sua vida pode mudar. Sua vida pode ter uma virada aí, irmão, preciosa. Sabe? Foi o hino que cantou a irmã Elisamar aqui na quarta-feira passada, no culto das irmãs. Ela cantou um hino que diz que vai virar, não é? Vai virar. Um hino aí que fala que vai virar. Sua vida vai virar. Deus pode virar sua vida. Depende de você. Muitas pessoas estão indo sem Deus, sem paz, sem salvação. Por quê? Porque não se levantaram. Não se dispuseram para dizer: Deus, até aqui eu comandei minha vida. Até aqui eu fiz o que quis da minha vida. A partir de agora, eu quero declarar que Tu és o Senhor da minha vida.